Oi, meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Yasmin, eu sou guia e professora de desenho humano e hoje eu preparei um vídeo muito legal para vocês entenderem um pouquinho melhor como que vocês foram projetados para se expressar e se comunicar no mundo mesmo. Então, o nome que eu dei para sua aula é O que diz a sua voz. Mas antes de falar dessa aula, antes de trazer os conhecimentos para vocês, eu quero dar um recado muito importante para quem quer estudar desenho humano, quem quer se transformar em um analista de desenho humano comigo sobre a minha visão. Então, eu já comuniquei aqui antes que eu estou construindo um curso de formação com a minha sócia, minha parceira querida Juliana Nandra. A Ju, para mim, é uma das maiores autoridades de desenho humano do Brasil e eu estou muito, muito feliz com a nossa parceria lá no projeto original. E um dos projetos que a gente tem, que já está quase saindo, já está no forninho, sendo preparado com muito amor e muito carinho para vocês, é a nossa formação de desenho humano. Não sei se todo mundo sabe, mas eu já fiz turmas de formação antes de desenho humano, e aí agora eu tô estruturando essa nova turma com a Ju, pegando, claro, todo o aprendizado que eu já tive nas turmas anteriores, mas eu já aprendi muita coisa desde lá, então também, assim, tá sendo um curso completamente diferente. Claro que a base teórica do conhecimento ela é muito parecida, mas dessa vez a gente está tendo um olhar também muito, muito, muito legal, muito profundo de como você pode viver o seu desenho. Então, as pessoas que estiverem lá com a gente não só vão acessar essa parte teórica, que é super importante para vocês terem base e fundamento mesmo para levar isso para mais pessoas, mas a gente está construindo uma série de exercícios mesmo, de autodesafios para cada um de vocês realmente, assim, viverem o desenho, implementarem, saberem trazer essas transformações para a vida da cliente de vocês também. E a Ju, ela também tem uma pegada muito legal de negócios, de business. Então, a gente vai fazer vários laboratórios para vocês praticarem, para vocês dominarem a ferramenta e também saírem desse curso sabendo vender as próprias análises, sabendo colocar as coisas no mercado. Então, tá muito legal mesmo. E por que eu tô falando isso aqui? Porque a gente já vai lançar a formação em maio de 2024. E quem tiver na nossa lista de espera que já tá rolando, quem tiver lá, vai receber essa informação em primeira mão e vai ter acesso a um preço secreto, que é o preço dos fundadores, de quem realmente escolheu confiar no nosso trabalho, assim, logo de cara. Então vai ter um preço muito especial, muito diferente, só que é só para quem tá na lista de espera. A gente não vai divulgar esse preço abertamente. Depois, quando a gente abrir a formação, vai ser o preço normal, que é o que vale a formação, mas quem tem esse voto de confiança, os fundadores vão ter acesso ao preço secreto, ok? Então, se você tem interesse, o primeiro link que eu vou deixar aqui é sobre a lista de espera da formação. No dia 10 de maio, a gente vai começar a entrar em contato com as pessoas que se inscreveram para que elas tenham essa oportunidade antes de todo mundo. Ok, e aí, recado dado, agora vamos lá para as vozes da garganta. Então, é uma aula muito especial que eu preparei para vocês. Gente, não sei se todo mundo lembra ou não, já fiz vídeo aqui do centro de energia, mas hoje eu quero falar especificamente da garganta, esse centro que tá aqui. O centro da garganta, ele é realmente como se fosse assim, um filtro que a gente utiliza para guiar as nossas ações e para guiar nossas palavras. Se vocês olharem no corpo gráfico do desenho humano, quase todos os centros de energia têm saída aqui na garganta. Tirando a coroa que tá aqui em cima, que é um centro de pressão, e a raiz que tá aqui embaixo, que também é um centro de pressão, esses são os dois únicos centros que precisam passar por algum outro centro para chegar na garganta. Existe um motivo mecânico para isso, mas tirando eles, todos os outros centros chegam até a garganta. E por que isso é tão importante? Porque todos os nossos centros de energia estão sempre tentando se comunicar, se expressar, agir no mundo. O ser humano, ele não se expressa só com o que a gente fala. A gente se expressa muito através dos nossos pensamentos, das nossas ideias, das nossas palavras, mas também das nossas ações. Você vê muito de quem uma pessoa é por como ela age no mundo. E a ideia aqui desse vídeo é justamente explicar para vocês como vocês foram projetados mecanicamente mesmo para se expressar, para compartilhar as próprias coisas, para compartilhar as próprias palavras. Então é isso que a gente vai ver aqui hoje. É claro que quando eu estiver falando disso, eu vou estar falando muito das definições que vocês têm. Então, a energia que você carrega para essa vida, que está sempre ligada, que é como você impacta as pessoas. Não significa, meus amores, que vocês nunca vão poder experienciar as outras energias. Quando a gente tem abertura no nosso mapa, seja por um centro ou seja por uma porta de energia, é claro que
aquela energia, apesar dela não ser nossa e não estar sempre ligada, a gente tem acesso a ela dependendo de quem a gente convive, do ambiente, dos trânsitos planetários naquele momento, mas não é de uma maneira consistente, tá? Mas é claro que você tem o potencial de experienciar todo o gráfico de desenho humano, todos os seres têm. Antes de eu entrar então em cada uma dessas portas, eu vou falar um pouquinho das diferentes variações de uma garganta. E aí existem 3 possibilidades aí de você ter o seu centro da garganta. Então, ou você pode ter a sua garganta definida e motorizada, ou você pode ter a sua garganta definida e não motorizada, ou você pode ter a sua garganta não definida, a sua garganta aberta. Vou falar um pouquinho sobre cada um desses cenários. Então, quando a gente fala de uma garganta motorizada, mecanicamente, o que isso significa no corpo gráfico? Significa que você é uma pessoa que tem esse centro aqui definido, então ele vai estar pintado de cor e ele vai estar ligado direta ou indiretamente a um dos 4 centros motores de energia do desenho humano. Então tem algum motor de energia chegando, abastecendo a sua garganta, e por isso que a gente chama de uma garganta motorizada. Como saber se você tem uma garganta motorizada ou não? Muito, muito, muito simples. Se você tem uma garganta motorizada, ou você é um gerador manifestante, ou você é um manifestador. Não tem outra possibilidade. Então, ou você é manifestador, ou você é gerador manifestante, pronto, você já tem garganta motorizada. O que a gente sabe das pessoas que têm garganta motorizada? Como vocês têm um motor de energia sempre ligado, abastecendo a sua garganta, claro que cada um à sua própria maneira, mas basicamente o que isso significa é que você veio aqui para se movimentar no mundo de uma maneira mais independente, você tem uma voz mais que às vezes até comanda ser ouvida, então você se expressa de uma maneira que é muito única, que é muito sua e que é meio poderosa mesmo. Pessoas de garganta motorizada, né, os manifestadores e os geradores manifestantes, eles têm essa tendência a serem mais independentes, a abrirem caminhos, a iniciarem movimentos sem depender tanto de outras pessoas, e normalmente é uma voz marcante mesmo. E não necessariamente precisa ser uma voz marcante, gente, tipo super agressiva. Pode ser também que você veio aqui para se comunicar dessa maneira um pouco mais poderosa, que ocupa mais espaço. Mas uma das minhas melhores amigas, por exemplo, ela tem a garganta motorizada, ela é uma geradora manifestante e ela é super delicadinha. O jeito que ela fala é super delicadinho, mas é muito único. E quando eu tô falando com ela, por exemplo, eu que tenho a garganta aberta, eu percebo que eu falo do mesmo jeito que ela, porque é uma voz tão poderosa que a minha garganta aberta acaba replicando isso. Então, de maneira geral, vocês têm essa questão de ser mais independente, de ter uma voz mais única. E aí, dependendo dos canais e das portas que você tem ativado, a gente vai ter esses insights de como essa sua voz se comunica. Agora, se você tem essa garganta definida e não motorizada, o que isso significa no mapa? Que você vai ter o centro da garganta definido, você pode até ter um dos centros motores definidos também, mas ele não encontra a sua garganta. Então, a sua garganta às vezes pode estar definida pelo centro A, a sua garganta pode estar definida pelo centro G, a sua garganta pode estar definida pelo centro esplênico, mas não é um motor de energia abastecendo lá. Como que você sabe, né, sem ter muito conhecimento de desenho humano, se você tem uma garganta definida não motorizada? Primeiro ponto, você vai ter esse centro aqui colorido e automaticamente ou você é um gerador ou você é um projetor. Não tem outra possibilidade. Projetor ou gerador com essa garganta definida, automaticamente uma garganta definida não motorizada. Então, a sua voz também vai ser consistente, a maneira que você se comunica também vai ser consistente, mas você não vai ser tão independente quanto, por exemplo, um gerador manifestante ou um manifestador. Talvez, inclusive, você se dê muito melhor trabalhando com outras pessoas e você se beneficia muito de seguir a tua estratégia. Então, vocês, geradores, precisam estar em resposta para a vida. Vocês, projetores, precisam aguardar um reconhecimento, aguardar que outra pessoa realmente faça um convite ou te reconheça de alguma maneira. A gente tem vídeo aqui no canal de cada um dos tipos, pode valer super a pena vocês assistirem também, caso vocês ainda não tenham visto. E aí, vocês vão se comunicar de uma maneira consistente, dependendo do canal também que você tenha ativado ali, né? Então, isso vai fazer muita diferença. E aí, a terceira opção é você ter uma garganta aberta, assim como eu. Gargantas abertas são um pouco mais raras, é menos de 30% da população. Por quê? Porque
Porque tem muito canal chegando na garganta, né? Então a maioria das pessoas acaba tendo mesmo a garganta definida. Quando a gente tem um centro que a maioria das pessoas tem definido e a gente não tem, vale muito a pena olhar com carinho esse centro, porque tem um pouquinho mais de chance de você ter condicionamento ali. Porque a grande maioria das pessoas que você conhece vai ter esse centro definido, percebe? Então você vai estar o tempo todo absorvendo energia na sua garganta. Eu já fiz vídeo só de centro de energia aqui, então vocês podem dar uma olhada lá também, mas tem muita coisa legal também em ter garganta aberta, tá, gente? Então normalmente a gente é super magnético. Quando a gente se comunica, as pessoas tendem a se identificar muito com a nossa própria voz. Por quê? Porque eu tô refletindo o jeito que a pessoa se comunica. A gente de garganta aberta, igual eu acabei de dar o exemplo da minha amiga, né, a Mafê. Quando eu tô falando com a Mafê, eu reflito muito o jeito que ela fala. Quando eu tô falando com outra pessoa também. Então a gente pode ter, por exemplo, pegar sotaque muito rápido. Quando você tá falando uma outra língua com uma pessoa nativa, às vezes você fala melhor. Eu percebo muito isso em mim quando eu tô falando inglês, que eu falo muito melhor com nativos. Se eu tô falando com um americano, por exemplo, que é um inglês que eu aprendi, eu acabo puxando mais pro inglês americano. Se eu tô falando com um inglês britânico, por exemplo, mesmo não sendo o inglês que eu aprendi, não é o inglês que eu falo, eu acabo dando uma puxadinha pro sotaque deles. Então a gente tem essa questão de se adaptar mesmo. Por isso, normalmente, nós somos bons comunicadores no sentido de que as pessoas se sentem mesmo ouvidas e reconhecidas quando a gente tá falando. Mas o nosso maior condicionamento é da gente às vezes achar que a nossa voz não importa, das vezes a gente não se sentir vista, a gente não se sentir reconhecida. E o melhor remédio para curar essa dor da garganta, né, de se sentir meio invisível, é justamente seguir sua estratégia e sua autoridade. Então, falar para quem te reconhece, isso é muito importante. Para ter a garganta aberta, a gente pode ser tanto um gerador, quanto um projetor, quanto um refletor. Qualquer um desses 3 tipos pode ter a garganta aberta. Então, se você vê que esse centro está em branco, você tem uma garganta aberta. E aí, pode ser que mesmo com a garganta aberta, muito provavelmente você vai ter alguma porta saindo aí. Então, é isso que eu quero começar a mostrar para vocês agora. Vou só mostrar para vocês rapidinho o gráfico do desenho humano, porque aí, eu não sei se todo mundo tem esse conhecimento básico, eu também tenho um vídeo aqui de primeiros passos no desenho humano, mas o que é o que eu quero mostrar para vocês hoje? Tá vendo que esse centro aqui tem vários numerozinhos saindo deles. Independente de você ter esse centro definido ou aberto no teu desenho, ou se ele tá com cor ou se ele tá aberto, cada um desses portões, se ele tiver ativado, nesse portão você se experiencia de uma maneira consistente, você tem uma voz que é sua. Então é disso que eu vou falar aqui pra vocês hoje. Se tiver confuso, se ficar alguma dúvida, vocês podem me perguntar, tá bom? Bom, então se você tem a porta 62 ativada no seu desenho, se essa porta aqui é 62, ela tá pintada com uma corzinha aí no teu desenho, significa que você tem ela ativada. O que a gente fala da porta 62? A porta 62 é a porta dos detalhes. As pessoas que têm a 62 ativadas, e é claro que vai depender do planeta que você tem, enfim, mas de maneira geral, é uma pessoa que ela é muito boa com os detalhes. Detalhes, assim, a capacidade de perceber detalhes é como se fosse o superpoder delas. E normalmente, quando elas se comunicam, por elas terem, né, essa atenção aos detalhes, essa atenção aos fatos, elas falam mesmo de um lugar que é o lugar da razão, sabe? Normalmente, quando essa pessoa fala, ela tá falando, comunicando um fato ou explicando alguma coisa que para as outras pessoas poderiam ser super difíceis de compreender, e essa pessoa tem um jeitinho único de explicar, que ajuda bastante. Normalmente, a voz que vem da porta 62, ela diz eu penso ou eu não penso. Então é engraçado, porque quando você tá conversando com uma pessoa dessa, a 62 ela fala muito desse lugar, eu penso tal coisa, eu penso isso, eu penso tal coisa. Por quê? Porque é o jeito que ela se comunica. Se você tem a porta 23 pintada de cor aí no teu desenho, provavelmente você vai ser uma pessoa que adora pensar, adora estímulos mentais, que quer sempre, tipo, articular mesmo suas palavras de uma nova maneira, trazer uma nova luz para as possibilidades. Às vezes quem tem um canal inteiro formado, 23, 43, são pessoas que é muito legal conviver com elas, porque às vezes a gente tá quebrando a cabeça pra alguma coisa e aí você traz pra essa pessoa e ela traz uma solução que ninguém pensou antes e todo mundo fica, gente, como que a gente não pensou nisso? Normalmente é a pessoa que ela tem essas sacadas, esses insights, essas revelações. E a porta 23, ela é muito boa justamente nisso, assim, em trazer essa nova maneira de olhar as coisas, essa nova maneira de estruturar. São pessoas que têm um conhecimento interior mesmo. Às vezes elas sabem alguma coisa que nem elas sabem muito bem como elas sabem, e elas precisam mesmo confiar nisso. E são pessoas que
assim, além disso, além de aprender a confiar no próprio conhecimento interior, elas se beneficiam muito de saber a hora certa de colocar isso pro mundo, sabe? Eu já falei isso pra vocês aqui antes e eu genuinamente acredito nisso. Não tem nada pior do que dar a coisa certa pra pessoa errada, porque se a gente dá a coisa certa pra pessoa errada e ela não recebe bem, às vezes a gente acha que o problema tá com o que a gente deu e não com a pessoa, sabe? Então, por isso que é tão importante, né? Por isso que o desenho humano sempre volta pro mesmo lugar de tipo, cara, segue a sua estratégia, segue a sua autoridade, porque pessoas de porta 23 que têm esse conhecimento interior, que às vezes elas sabem, não sabem explicar como elas sabem. Vamos supor que elas começam a compartilhar isso na família e aí ela tem, sei lá, um pai super cético que fica sempre desvalidando o que a criança sabe. Vou dar esse exemplo, né? Às vezes é uma criança que cresce duvidando do próprio potencial dela e aí ela começa a negar essa sabedoria interior. Por quê? Porque ela estava dando a coisa certa para a pessoa errada. Então, sempre que vocês estiverem conectados com a estratégia de vocês e a autoridade de vocês, e se você não sabe qual é, corre lá para assistir a aula do seu tipo de energia, porque lá eu tenho essas informações. Você vai saber dar na hora certa, você vai saber a hora certa de falar, de se comunicar, de falar para as pessoas que realmente querem ouvir o teu conhecimento interior, que te valorizam. Então, é o tal do não jogue pérolas aos porcos. E normalmente aqui a voz dessa garganta fala eu sei ou eu não sei. Então a pessoa ela se comunica assim, eu sei tal coisa, eu sei tal coisa, eu não sei tal coisa. Porta 56. A porta 56 são de contadores de histórias, assim, pessoas que vivem experiências, que querem realmente, assim, se jogar, é como se fosse, assim, interpretar diferentes papéis na vida, que estão meio que abertas para tudo, e a partir de tudo que elas vivem, elas realmente criam esse enredo, esse repertório para passar mensagens importantes para a humanidade, normalmente como forma de contadoras de histórias, sabe? Eu tenho uma professora, uma amiga, é uma mentora querida, assim, é uma pessoa muito importante na minha vida, e ela tem a porta 56 no sol dela, então é uma porta super importante para ela. E é muito engraçado porque eu vejo claramente a 56 em ação, porque primeiro assim, ela foi atriz já, ela desenvolveu diferentes papéis na vida dela e até hoje eu acho que ela desempenha diferentes papéis. E é muito legal porque quando eu tô assistindo as aulas dela, que ela é uma professora espiritual, ela fala mesmo dela, das histórias dela, do que ela conta, do que ela viu, do que ela viveu. E desse jeitinho a gente aprende muito com as experiências dela. Então a Porta 56, que se permite viver, que se permite, né, estar nesses diferentes lugares, ela realmente vira uma contadora de histórias muito poderosa para a humanidade. Às vezes é até a pessoa que se atrai mesmo, tipo, ou eu vou ser atriz, ou eu vou ser historiadora, ou vou ser escritora. Normalmente tem essa atração porque elas têm essa facilidade mesmo. E normalmente a voz delas, né, quando a 56 tá falando, vem muito desse lugar do tipo, eu acredito em tal coisa, eu acredito que é isso, eu acredito naquilo, ou também eu não acredito, né, na outra polaridade. Porque, claro, gente, que quando a gente tá falando de uma energia, tem sempre a vibração mais alta da gente confiar no nosso dom ou da gente tentar negar o nosso dom. E aí, às vezes, a gente se sente nesse outro extremo. Porta 35. Essa porta eu conheço muito bem porque ela tá no meu sol consciente e é muito legal porque acho que vocês devem saber também, quem me acompanha há mais um tempo, que eu sou bem, tipo, exploradora, eu viajo muito. Esse meu trabalho de poder estar em qualquer lugar do mundo, né, me permite viver essas experiências. E eu não vou mentir pra vocês que às vezes eu me acho bem doida, assim, eu falo, caraca, que loucura isso que eu tô fazendo. Só que a porta 35, ela tem um desejo muito, muito profundo de viver novas experiências. Por quê? Porque lá no fundo a gente sabe que é isso que a gente veio fazer aqui na Terra. A gente veio viver experiências para que a gente possa adquirir sabedoria e ganhar virtudes. Então a porta 35, ela tem uma fome mesmo de viver. Ela fica entediada se nada acontece, ela precisa de estímulo, ela precisa de emoção. Na vibração mais baixa, porque eu acabei de falar pra vocês, né, que tem vibração alta e baixa, mas na vibração mais baixa, às vezes, ela busca experiências de uma maneira bem inconsciente. Essa fome, ela é traduzida de uma maneira muito inconsciente. Então, acho que eu já compartilhei aqui com muitas pessoas também, que eu já fui extremamente inconsciente na minha vida, sabe? Porque às vezes a gente quer preencher esse vazio de vida
com comida, com bebida, com droga, com sexo, sei lá, qualquer vício que você possa vir a ter, às vezes é essa fome da porta 35. Qual que é a expressão mais alta, né? Como que a gente lida com essa energia? Primeiro que eu acho que com conexão espiritual, porque eu genuinamente acredito que se você busca Deus, muito, né, dessa falta que você sente é preenchido, só que não é o suficiente, tá? Se você tem a porta 35 forte no seu mapa como eu tenho, você precisa sim trazer novos estímulos para sua vida. Você é movida a isso, você aprende dessa maneira e não tem nada de errado com isso. A porta 35, ela é uma porta corajosa, ela é uma porta muito amorosa, porque ela sabe que realmente viver com o coração aberto é estar aberto para as experiências que a vida tem para te mostrar a cada momento. Muitas experiências às vezes a gente vê, né, como desafiadoras, como negativas, mas são experiências que a gente precisa viver para o nosso aprendizado espiritual. E a 35, ela sabe disso e ela se permite viver. Então pode ser que você também seja uma pessoa que é super, tipo, aventureira, que é super intensa, que gosta de viajar, que gosta de coisa nova, não tem nada de errado com isso. Normalmente, a voz da 35, ela vem muito desse lugar do eu sinto. Se vocês começarem a reparar aqui pra frente, ou se você é minha amiga, ou se você convive comigo de alguma maneira, pode ver que eu falo muito eu sinto. E é a única porta que eu tenho ativada na garganta inteira, né? Minha garganta é aberta, e é a única porta que eu tenho. Então, eu tô o tempo todo, eu sinto que é isso. Não, eu sinto aquilo, eu sinto que é isso. Apesar de eu ser bem mental também, porque eu tenho também a mente definida, mas o eu sinto tá muito presente no meu discurso e eu vejo isso claramente. E é alinhado pra mim, né, me comunicar dessa maneira. E também é uma porta que eu gosto de mudanças. Eu adoro mudanças, eu tô preparada para as mudanças, porque é isso que eu vim viver. E quem aí também tiver a porta 35. Porta 12. A porta 12, ela conecta, né, lá no canal 1222, ela conecta o centro das emoções com a nossa garganta. Ela é uma porta bem emocional. Esse canal 1222, ele é individual, que ele é bem emocional. O que acontece aqui? Pessoas de porta 12 são pessoas que vieram até pra ter uma natureza meio alternante. Tipo assim, às vezes a pessoa é um pouco mais tímida e mais retraída e tem mais até cautela com as palavras dela, sabe? Ela pensa às vezes antes de falar e em outros momentos ela é mais ousada. Ela coloca a visão dela, ela coloca o que ela acredita e normalmente ela consegue ser extremamente profunda com as próprias palavras. Então ela consegue falar tanto, tipo assim, do sofrimento da humanidade quanto, por exemplo, de, sei lá, das alegrias da humanidade também, sabe? Ela consegue flutuar, assim. Uma pessoa, por exemplo, uma pessoa famosa que tem um canal todo formado, né, o 1222, é a Adele, a cantora Adele. Ela é uma manifestadora e ela canta as emoções dela, sabe? E de uma maneira muito profunda mesmo. A porta 12, ela tem isso. E a Adele, além dela ser manifestadora, se vocês separarem, ela faz muito esse movimento de, tipo, timidez, introspecção, de sumir do mapa. E depois ela também se joga e lança recorde e, sabe, bate um monte de coisa, quebra um monte de recorde comunicando as emoções. Então, tem um pouco isso do tipo, falo, me preservo, falo, me preservo, falo, me preservo. Normalmente também quem tem o 1222 inteiro formado, e talvez só a porta 12 também, são pessoas muito conectadas com a arte, são pessoas que às vezes têm bom gosto. Eu tenho uma amiga, a Sofia, que também é uma manifestadora, que ela é chiquérrima, que ela é super conectada com a arte, ela tem esse 1222. Você entra no Instagram dela, ela é médica, mas ela escreve assim, parece que ela tá escrevendo uma poesia. Tudo que ela fala é poético, sabe? Ela faz curadoria de galeria de arte. Tem muito essa questão também desse canal 1222, e talvez se você tenha a porta 12 também você sente essa conexão de se expressar com a arte, porque tem muita coisa para ser expressada aí, mas não sempre. Essa porta também tem que saber os momentos de introspecção e saber a hora certa de falar. Então, estratégia, autoridade, receitinha mágica do desenho humano para qualquer pessoa. E como que essa porta normalmente ela se comunica, assim? O que é essa voz que faz ela se expressar? É justamente essa consciência que ela sabe que ela pode tentar, que ela sabe que ela pode fazer alguma coisa se ela estiver no humor correto, se ela estiver disposta. Essa porta é muito de humores, tá? O canal 1222, ele também tem muito humor. Uma hora eu quero, outra hora eu não quero. E não adianta eu querer forçar a hora que eu não quero, porque não é assim. Não é um botão que eu ligo ou que eu desligo. Tem, tipo, toda uma sabedoria interior da hora certa de colocar as coisas no mundo, tá? Porta 45, que é a porta do rei ou a porta da rainha, é uma porta que realmente pessoas que vêm com a 45, elas têm até um pouco de dom de liderança mesmo, sabe? Quando a gente pensa em reis e rainhas, pelo menos assim, a energia
mais pura, né, dessa ideia mesmo, o rei e a rainha, que realmente são seres honrados, nobres, né, que realmente, assim, são pessoas que de destaque e merecem ter esse destaque, são pessoas que fazem o quê, né? O que esse rei e essa rainha faz? Ele gera os recursos do reinado deles para que o reino inteiro possa prosperar. E tudo que ele vive, assim, nesse sentido, né, da nobreza, é para refletir também a nobreza da alma dele, percebe? Então a porta 45, ela é uma porta que gere recursos, que veio aqui para fazer isso mesmo. E quando ela tá nessa posição de liderança, ela realmente tem soluções de ganha-ganha tanto para ela quanto para o reinado dela. Então é muito legal, sabe? Tem que só tomar cuidado aqui na vibração mais baixa de não querer ficar controlando as pessoas ao invés de controlar os recursos, sabe? Claro que às vezes quando a gente tá numa posição de liderança, a gente precisa pensar nas pessoas, mas aí entende o que é realmente um desejo egóico de tipo assim, não tem que ser do meu jeito, ou o que é um desejo do coração mesmo de tipo, cara, eu sei que esse é o caminho que a gente precisa seguir para alcançar o sucesso não só para mim, mas para todo mundo também. E a porta 45, ela é muito de controle de recursos. Então, normalmente, essa porta falando, ela fala, eu tenho isso, ou eu não tenho isso, sabe? Então, não tem nada de errado também em você querer ter as coisas, porque você veio para controlar mesmo recursos, tá? E normalmente a voz, ela vem desse lugar de eu tenho recurso, eu tenho dinheiro, eu tenho a maneira certa de fazer isso, e é isso mesmo que é pra ser, tá bom? Porta 33. A porta 33, ela tem um talento muito único, assim, de entender o que aconteceu no passado, conseguir refletir sobre o passado e tirar aprendizados disso. Às vezes até esses aprendizados vêm dos momentos sozinhas, do momento de introspecção, né? A porta 33, às vezes ela precisa viver muita coisa, ela também gosta de viver experiências, mas parece que depois ela precisa quase de um período sabático para integrar tudo que ela viveu e aprender com esse passado, e desse lugar de alinhamento, ela consegue transformar isso também em alguma coisa que tem valor no mundo, tá? Então, por ser intimamente conectado com as próprias memórias, às vezes quando essa pessoa tá falando, ela fala muito desse lugar do que ela lembra, do que ela viveu. Então, a voz que vem daqui é o eu lembro ou eu não lembro, tá? Porta 8. A porta 8 encontra a porta 1 lá no centro G, que é justamente a porta da autenticidade, da criatividade. Então, a porta 8, ela consegue mesmo suportar as pessoas na contribuição únicas dela, então incentivar as pessoas a serem criativas, a realmente se colocarem que elas são no mundo. É uma pessoa que também veio para se colocar no mundo e para fazer a própria contribuição única, e desse lugar ela influencia muitos outros, ela inspira muitos outros. Então, quanto mais autêntica essa pessoa é, quanto mais ela tem realmente essa coragem de falar a verdade dela, de comunicar quem ela é, melhor, tanto para ela quanto para quem convive com ela. E vai ser mesmo uma voz muito única, uma voz assim, muito autêntica. Sabe uma pessoa que tem um canal muito, que é bem autêntico, que a gente conhece? É o Johnny Depp, o ator Johnny Depp. Gente, eu acho ele muito autêntico, até o jeito que ele fala, né? Você vê ele dando uma entrevista, é até difícil imitar o jeito que ele fala, é uma voz muito autêntica. E desse lugar que a pessoa, ela honra quem ela é, ela vira uma grande influenciadora, uma grande facilitadora, sabe? Também tem uma amiga que tem um 8, e nossa, tudo que ela posta, todo mundo compra. E ela nem é tipo uma grande influencer, assim, mas as pessoas ali dela, ela influencia porque ela é muito autêntica, ela é muito única. Ela nasceu numa cidade pequenininha e ela é super estilosa, e ela veste as coisas dela, que eu acho que se fosse qualquer outra pessoa vestindo, todo mundo ia falar, nossa, tipo, viajou, mas ela honra, ela banca aquilo. Então é muito legal ver a porta 18, assim, se permitindo, a porta 8, né, desculpa, se permitindo ser quem ela é e comunicar a verdade dela e não se esconder, né, desse lugar. E são pessoas que nessa vibração mais alta, elas sabem que elas vieram aqui para fazer uma contribuição única. E elas fazem, sabe? Elas se comunicam desse lugar de tipo, eu sei que eu vim aqui fazer alguma coisa única. Na vibração mais baixa, pode duvidar do próprio potencial, pode se afastar da própria autenticidade e aí não sentir que veio aqui para fazer uma contribuição única. Qual é o remédio para voltar pro alinhamento? Tenho certeza que a essa altura todos vocês já sabem. Estratégia e autoridade. Estratégia e autoridade sempre, sempre, sempre. E vocês vão realmente chegar muito longe. Porta 31. A porta 31 é uma porta de liderança também. E aqui é uma pessoa que meio que veio para ser a líder do povo, assim. A pessoa que veio para comunicar
as necessidades das pessoas. Então, essa voz aqui, ela é bem, eu diria até coletiva. A pessoa ela não fala tanto dela mesma, do ego dela, da personalidade dela, porque tem outras portas que sim, não tem problema nenhum com isso. Mas aqui é meio que saber comunicar o que as pessoas precisam. Então, ser um porta-voz da humanidade. Para isso, ela tem que ser eleita líder, né? Para isso, ela tem que ser a pessoa que é escolhida para trazer essa mensagem para o mundo. Como? Estratégia e autoridade, porque tem que ter a hora certa, tem que ter o lugar certo, tem que ter o chamado certo para essa voz entrar em ação. Então, isso é importante de vocês saberem, tá? É uma voz extremamente de liderança, de pessoas que vieram aqui para liderar mesmo, para apontar um caminho. Então, ela vai falar a partir do eu lidero, mas não é uma liderança que é tipo assim, autoritária. Vocês me seguem e pronto, acabou. É uma liderança reconhecida, tipo, a gente escolhe essa pessoa para comunicar as nossas necessidades, porque a gente sabe da integridade dela, da capacidade dela de se colocar no nosso lugar, de levar a nossa mensagem de uma maneira bem altruísta, até eu diria, tá? A porta 20. A porta 20 é uma porta bem especial e às vezes eu honestamente, às vezes eu acho ela um pouco difícil de explicar para quem não tem tanto conhecimento do desenho humano, mas basicamente pessoas de porta 20, elas são muito conectadas com o eu sou e com o momento presente. Elas vieram aqui para estar muito comunicadas com o presente, com o momento presente. Às vezes uma pessoa que tem uma porta 20 muito forte no mapa, ela nem sabe o que ela vai falar, porque o que ela vai falar depende do que ela tá sentindo ali na hora, do que tá vindo para ela ali na hora. O que eu posso dizer para vocês potencializarem muito o dom da porta 20, que é uma porta incrível, uma porta maravilhosa, uma porta que ela faz parte do circuito místico, então ela é uma porta bem especial, assim, no desenho humano. Todas são, tá, gente? Mas só tô explicando aqui. Só que se você tem a porta 20 ativada, principalmente se você tem, por exemplo, a porta 20 na sua cruz de encarnação, na sua lua, enfim. Na verdade, se você tiver qualquer coisa ativada na porta 20, pratica muito a presença. Quanto mais você tiver instalada no momento presente, melhor. Então, técnicas de mindfulness, de respiração, de se conectar com o agora, isso é fantástico para todo mundo, mas para você vai ser uma libertação tão linda, tão poderosa, que eu recomendo muito mesmo. E aí, desse lugar de que você está presente, você vai ganhar também muita força de manifestação, de poder, sabe? De realizar aqui e agora e muito conectada, assim, com seus desejos mais espirituais mesmo. Então, é bem bonito, ok? E essa porta, ela fala muito do eu sou, ou eu não sou também. Pode ser, inclusive, que às vezes... Isso acontece muito aqui nessas 3 portas também, isso que eu vou falar agora. E pode acontecer também bastante na porta 20, de que quando a gente fala de um lugar tão verdadeiro, tão único, tão de quem a gente é, se o outro discorda, às vezes a gente acha que aquilo é um ataque pessoal. E aí, toma muito cuidado para não criar uma neurose ao redor disso, porque às vezes não é, sabe? Às vezes não é um ataque à sua personalidade, tipo, ai, tal pessoa discordou comigo porque ela não gosta mais de mim, tal pessoa discordou comigo porque ela acha que eu sou isso, ou que eu acho que eu sou aquilo. Cuidado, sabe? Cuidado com essas historinhas que a gente se coloca como vítima, porque não tende a contribuir muito não, tá? E aí, por fim, a gente tem a porta 16. Pessoas de porta 16, elas realmente, assim, normalmente elas têm um impulso de se jogar, de querer experimentar a vida, de fazer as coisas com muito entusiasmo. É muito legal você estar conectado com essa energia do entusiasmo. Se você se desconectou disso, então percebe aonde foi que você se perdeu, aonde talvez você está colocando muito da sua energia em coisas que não te nutrem mais. Às vezes o nosso cansaço, gente, não vem de falta de descanso. Pode ser que sim, mas às vezes o nosso cansaço vem de falta de fazer o que anima a gente, o que dá vida pra gente, o que dá tesão pra gente. Pessoas de porta 16, elas têm esse chamado natural pra se jogar na vida, pra experimentar, pra viver, pra estar entusiasmada, e é muito legal que você faça isso. Essa porta, ela também fala muito de uma capacidade de alcançar a maestria, principalmente se você tem o canal 1648 todo formado. Essa porta, ela fala muito de uma capacidade de alcançar a maestria se você treina, se você se coloca. Então, vamos supor, né? Vamos falar Beethoven. Beethoven, a gente fala dele até hoje e realmente ele tinha um talento único, um dom único. Pessoas de 1648 também normalmente têm um talento muito único. Mas se ele não tivesse treinado, se ele não tivesse composto, se ele não tivesse tocado piano,
a gente nem ia saber quem era Beethoven. Ele podia ter todo aquele talento lá e morrer e enterrar ele e ir embora com ele. Então, o 16 e o 1648 também veio aqui para treinar. Você pode alcançar maestria nessas coisas que você é boa, nessas coisas que te entusiasmam, desde que você também coloque a mão na massa, tá? Então, é legal isso, assim, não deixa o seu talento ser enterrado com você antes dele se manifestar no mundo, tá? A porta 16, ela precisa muito disso, dessa nutrição. E normalmente, quando a porta 16 está falando, ela fala dos experimentos dela, né? Eu experimento, eu tento, eu me jogo, eu vivo. Ou não, na vibração mais baixa eu posso estar negando tudo isso. Igual eu falei lá da minha porta 35, né? Eu posso estar achando que eu sou louca de querer viver novas coisas. Só que se você tem esse chamado, se você está seguindo também a sua estratégia, a sua autoridade, se você está seguindo o que te anima, o que te eleva, é justamente isso que você veio viver aqui, tá bom? Obviamente, desde que isso seja legal e íntegro, moral e justo, tá? Tem alguns impulsos que eu acho que às vezes a gente precisa dar uma controlada. Mas, sempre que é um desejo sincero do nosso coração, ele tende a ser, ele tende a ter essa pureza e esse alinhamento com a nossa alma. E aí, meus amores, chegamos ao fim dessa aulinha sobre as vozes da garganta, sobre como você se comunica. Me conta aqui se você percebe alguma dessas vozes agindo em você. Me conta se você percebe que você fala desse lugar, porque é muito legal quando a gente percebe isso. Porque quando eu me vejo falando desse lugar do eu sinto, eu sei que eu tô muito alinhada com o meu desenho. E aí, às vezes, eu saio um pouco do que eu acho que eu deveria estar falando e me entrego pro que realmente tem de verdade dentro de mim. Então, vê quais são as portas que você tem, como essa porta se comunica, como você percebe ela agindo no seu dia a dia. Entende também se em alguma dessas portas você sente que você está tentando negar esse dom, ou você está na vibração mais baixa desse dom, para que você retome esse poder. Porque quando a gente está alinhado, né, com quem a gente é, e o que a gente fala e o que a gente se expressa, a gente ganha muita força, muita força de ação mesmo no mundo. Quero relembrar que quem quiser fazer a formação de desenho humano comigo, quem quiser aprender desenho humano comigo, eu vou amar ser a professora de vocês. Eu posso garantir, assim, com toda a minha verdade mesmo, com toda a minha honestidade, que me tornar analista de desenho humano mudou completamente a minha vida. Primeiro porque a gente vive o nosso desenho, a gente ganha mesmo melhores relacionamentos com as pessoas que estão ao nosso redor, porque a gente entende elas melhor. E eu acho, pela minha experiência, que existe algo de muito lindo em trabalhar com uma ferramenta como essa todos os dias, sabe? Porque é muito fácil nas demandas do dia a dia a gente se perder de quem a gente é, a gente se perder do que realmente importa, né? O mundo, tem tantas coisas puxando a gente para baixo e nem tantas coisas levando a gente para cima. E eu lembro que quando eu cheguei no desenho humano, eu encontrei uma verdade tão profunda, porque o desenho humano, não sei se todos vocês sabem disso, eu posso até fazer uma aula um dia se interessar mais gente aqui. Mas o desenho humano, ele não estuda só a sua personalidade, ele estuda a humanidade, ele estuda como o universo funciona, como as coisas funcionam. E eu encontrei uma verdade tão profunda, eu tinha tanta certeza que aquilo era a verdade e que aquilo podia ajudar a minha vida, que eu falei, cara, se isso pode ajudar a minha vida, eu quero falar disso todos os dias para eu melhorar também. E é muito interessante, porque ao mesmo tempo que é a maior realização da minha vida poder ajudar as pessoas a partir desse conhecimento, e de verdade, assim, preenche muito meu coração os feedbacks que eu recebo, eu sei que eu sou só um canal, tá, gente? Não acho que sou eu que faço milagre, não. Eu sou só o canal para trazer esse conhecimento do mundo e me colocar mesmo como um canal para servir a Deus aqui, para Ele me usar nesse lugar. Mas esses feedbacks que a gente recebe de vidas sendo transformadas, de pessoas saindo da depressão, de pessoas se encontrando, de pessoas tendo a coragem, às vezes até depois de 40, 50, 60 anos, de realmente assumir quem elas são e viver em verdade delas, isso preenche meu coração como nenhuma outra coisa jamais preencheu. Mas além disso, eu me beneficio todos os dias de passar esse conhecimento adiante, porque quando eu tô falando de desenho humano, eu aprendo também.
E é engraçado que parece que a vida ela traz pra gente realmente assim as mensagens que a gente precisa naquele momento. Porque tem dia que eu fecho uma leitura de desenho humano e eu falo, nossa, eu tava precisando ouvir justamente o que eu falei pra essa pessoa. Então é muito, muito, muito especial. Se você sente o chamado em algum lugar aí no seu coração, já coloca o seu nome na lista de espera. Você não tá fazendo nenhum compromisso com a gente, né? Não é porque você tá na lista de espera que você tem que entrar na formação, é claro que não. Você pode seguir, inclusive, a sua autoridade interior na hora de decidir, mas eu de verdade colocaria o nome, porque vai ser o preço secreto dos fundadores, das pessoas que confiaram no nosso serviço antes de todo mundo, né? Então, é claro que a gente honra muito essas pessoas, essas guardiãs desse trabalho, né? Dessa egrégora tão especial. E também, se você quiser fazer a análise de desenho humano, ter a sua leitura comentada por mim, eu olhando o seu desenho como um todo, eu também ainda estou fazendo leituras, então também vou deixar o link aqui. Segue a gente lá no Instagram do Projeto Original, porque tem muito conteúdo legal. E é isso. Muito obrigada por chegarem até aqui. Eu amo essa comunidade que a gente está construindo aqui no YouTube. De verdade, fico muito feliz mesmo. Vou adorar saber se vocês comentarem aqui no vídeo como esse vídeo te ajudou, enfim. E muito, muito obrigada. Sou muito honrada. Beijo!